delegados que atuam desde 2020 nunca haviam sido eleitos democraticamente. O fato da diretoria colocar a eleição de delegados na pauta oficial apenas agora, em 2026, soa como uma tentativa de regularizar formalmente uma situação que foi mantida na ilegalidade durante os últimos anos, período em que esses delegados aprovaram contas e alternaram estatutos. O caso de Goiânia, o edital expõe a falha do sistema dos delegados a justificar que não haverá Assembleia em Goiânia, em função do falecimento do saudoso delegado e suplente ainda não ter ocorrido eleição para substituí-los. A confirmação do salto de números de votantes. O documento confirma exatamente o número que você mencionou. O presidente convoca 6.010 associados, afirmando que 3.794 estão em condições de votar. Isso oficializa o saldo colossal de kits, que eram 2.506 no edital de 2025. Fica materializado que a diretoria usou o ano 2025 para arrecadar a taxa única de inadimplentes sob a falsa promessa de que o dinheiro de projeto sairia no fim de 2026, apenas para torná-los aptos a votar na reeleição da própria diretoria, agora em março de 2026. Resumo da situação. Como este edital, esse documento é a prova final de que o discurso usado para acalmar e arrecadar dinheiro dos garimpeiros, a cooperativa vai acabar e vamos dividir o dinheiro de 2026. Era uma fachada. O edital prova que a máquina burocrática da Comic continuaria operando para eleger a mesma diretoria e possivelmente legitimar os delegados que até então atuavam sem o devido rito eleitoral. Agora eu vou fazer a última pergunta e nós vamos encerrar. Pode haver essa eleição nas delegacias? Pois não há delegados eleitos. Como é que vai ter eleição em delegacia se não existe delegado? Me diga, fala para mim, como é que vai ter eleição nas delegacias se não existe delegado? Se quem está responsável pelas eleições nas delegacias são os delegados. São os mesmos delegados falsos que ele criou, esses falsários, esses trastes aí criados pelo Raimundo, essa turma de vagabundo criada pelo Raimundo e o Raimundo aí sustentando esse tempo todo na cooperativa com o nosso dinheiro, com o dinheiro seu, com o dinheiro do cooperado. Sabia que você está pagando um cara que você não precisava pagar? 20% do dinheiro que era para ir para a cooperativa está indo para a mão de um delegado que não é delegado. Você sabia que você pode pegar esse dinheiro de volta? Do ponto de vista legal e estatutário, essa eleição nas delegacias não tem validade, pois esbarra em um erro prático e jurídico gravíssimo criado pela própria diretoria. Como os delegados que estão atuando nas regionais nunca passaram por um processo eleitoral válido, como confirmamos pela ausência de editais anteriores, a realização desta nova eleição nas delegacias torna-se nula pelas próprias regras da Comic. Quem coordena a eleição não tem autoridade legal. O Estatuto Social da Comic dita as regras exatas para eleições descentralizadas. O artigo 68, inciso 1, parágrafo 1, determina expressamente que caberá ao delegado regional a coordenação dos trabalhos relativos à eleição, compreendendo a votação, a coleta de votos e a apuração dos mesmos. Além disso, o artigo 69 estipula que, concluída a votação, e o próprio delegado que instala a mesa de apuração para contar os votos, se os atuais ocupantes dos cargos de delegado não forem eleitos pelos associados da sua base, conforme manda o artigo 49, eles não possuem poder nem legitimidade legal para receber cédulas, abrir urnas ou contar votos. O paradoxo da eleição de 2026. O edital de convocação recém-publicado para 22 de março de 2026 coloca na ordem do dia item 2, a eleição dos membros das delegacias regionais, juntamente com a eleição para o Conselho de Administração, item 4. A manobra é clara. A diretoria está organizando uma votação em que os falsos delegados atuais serão os responsáveis por coordenar as assembleias regionais que irão eleger a eles mesmos e a própria diretoria e um processo inteiramente coordenado por pessoas sem mandato legal. Prazo de mandato viciado. O Estatuto, artigo 53, determina que o mandato dos delegados é de 4 anos e deve ser obrigatoriamente, coincidentemente,
com o mandato do Conselho de Administração. O mandato atual da diretoria iniciou em março de 2022 e termina agora em março de 2026. A tentativa de realizar uma eleição para delegados agora, utilizando a estrutura controlada por pessoas sem legitimidade, contamina toda a sucessão de poder da cooperativa. Em suma, como o Estatuto exige imperativamente que o delegado regional presida a eleição na sua delegacia, a falta de delegado eleito democraticamente no passado derruba a fundação legal da votação. Qualquer eleição conduzida, coordenada e apurada por essas pessoas na base regional será passível de anulação imediata na Justiça por vício de origem e violação do Estatuto. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui agora para a gente terminar. Por último, qual o seu conselho para os cooperados da Comic? Comic não, Comic. Vamos ver o que ela fala. Gente, 1h11, são exatamente 6h39, eu tô até agora sem dormir, tentei fazer esse vídeo a noite toda, não deu certo, agora de manhã cedo que eu tô terminando. E a pergunta que eu faço para vocês ainda estão esperando dinheiro do Raimundo ainda? Vocês ainda vão para a porta da delegacia ou da cooperativa bater palma pro Raimundo ainda depois de tudo isso, sabendo que você deu seu dinheiro na mão de um falso delegado? Porque o presidente te fez fazer isso? Com base em todas as provas documentais, financeiras, áudios e regras do Estatuto Social da Comic que analisamos, a situação revela um esquema estruturado para lesar os garimpeiros. Diante da gravidade dos fatos, o meu conselho estratégico e jurídico para os cooperados é que hajam com urgência, organização e amparo legal. Aqui estão os passos fundamentais que os cooperados devem tomar. Entrem com ação judicial para suspender a Assembleia de 2026. O edital recém-publicado convoca a eleição para a diretoria, Conselho Fiscal e delegados para o dia 22 de março de 2026. Como os atuais delegados que coordenarão essas eleições regionais nunca foram eleitos democraticamente e a diretoria está envolvida com fraudes financeiras, essa Assembleia é viciada. Mas não foi só essa não, é todas que eles fizeram. O que fazer? Acione um advogado ou a Defensoria Pública para ingressar com pedido de liminar, tutela de urgência na Justiça comum para suspender a realização dessa Assembleia em março de 2026. Usem a ausência de editais anteriores para delegados e as provas de desvios como fundamentação. Levem as provas ao Ministério Público e à polícia. Os documentos que vocês reuniram vão muito além de infrações do Estatuto, eles configuram crimes. O que fazer? Formule uma denúncia criminal no Ministério Público Estadual e na Polícia Civil, apresentando os comprovantes de depósito nas contas pessoais do presidente Raimundo Nonato e dos diretores, as guias de recolhimento assinadas, irregularidades por delegados, os prints dos WhatsApp, comprovado a venda de carteiras associados novos e o que expressamente proibido pelo artigo 17 do Estatuto 2020. O próprio Estatuto, artigo 78, equipara os diretores e administradores de sociedades anônimas para efeito de responsabilidade criminal. Façam a denúncia formal ao Conselho Fiscal para aprovar a omissão. Sabemos que o senhor José Brandão, do Conselho Fiscal, está ameaçando os associados. No entanto, o Estatuto, artigo 92, 12º, determina que o Conselho Fiscal tem um prazo máximo de 5 dias úteis para tomar providências após receber uma solicitação fundamentada com documentos de qualquer associado. O que fazer? Protocole formalmente com aviso de recebimento as provas dos desvios financeiros e a venda de carteiras no Conselho Fiscal. Se eles não tomarem providência em 5 dias, ficará materializada a prevaricação e a cumplicidade deles com a diretoria, dando ainda mais força à ação judicial de vocês. Use as regras de 1/5 dos associados para convocar uma assembleia. O Estatuto garante o poder dos garimpeiros de destituir a diretoria sem depender da vontade do presidente. O artigo 44 estabelece que se a diretoria se negar a investigar 1/5 dos associados em pleno gozo de seus direitos, podem convocar uma assembleia geral de forma independente. O que fazer? Continue o abaixo assinado para recolher as assinaturas de 1/5 dos cooperados kits. O edital 2026 afirma que há 3.794 associados aptos a votar. Logo, vocês precisarão de aproximadamente 759 assinaturas válidas.
para ter o papel legal de forçar uma Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de destituir a atual diretoria e os delegados ilegítimos. Era 502, subiu para 759. Praticamente dobrou. Dobrou não, é praticamente a metade do que a gente precisava, mais da metade do que a gente precisava. O Estatuto, artigo 80, prevê o afastamento imediato dos membros que agirem de má fé ou causar prejuízo. Não cedam ao terrorismo psicológico. O áudio do senhor José Brandão ameaçando expulsar quem assinar o abaixo-assinado e chantageando com a perda do dinheiro é uma clara coação ilegal. O que fazer? Não tenha medo de assinar. O artigo 19, inciso 8º do Estatuto diz que é um dever do associado levar ao conhecimento do Conselho Fiscal da Administração qualquer irregularidade que atente contra a lei. Expulsar associados por exercerem um direito democrático de assinar um documento de fiscalização é um ato ditatorial que será imediatamente anulado por qualquer juiz. Resumo do Conselho: parem de pagar taxas nas contas pessoais de delegados ou diretores imediatamente, pois o Estatuto manda que tudo seja movimentado nas contas da Comic pelo presidente e diretor financeiro em conjunto. Unam-se e organizem as provas financeiras e ataquem as suas frentes conjuntas, a criminal no Ministério Público e a civil, para suspender a eleição viciada em 2026 e limpar a cooperativa. Pessoal, 1h16, são exatamente 6h44, 11/3/2026, nós estamos encerrando esse áudio aqui. Eu queria dizer para vocês o seguinte: isso é só a ponta do iceberg, tem muito mais coisa da onde saiu isso aí. Isso aqui é só o que vocês estão vendo aqui da eleição dos delegados, só isso. Vocês não têm noção do tamanho da pudriqueira que é, o tanto de coisa errada que tem. Então eu peço para vocês encarecidamente, tomem providências. Se quiserem entrar em contato comigo, me liguem, 94 99231 5278, ou venha fazer parte do nosso grupo aqui, porque no nosso grupo você vai saber da verdade o tempo todo. Aqui ninguém vai mentir para você não, aqui nós vamos contar a verdade e mostrar documento. Tudo que eu estou falando aqui, se for mentira, eu estou fodido, eu vou preso. Se não for, quem vai é eles. Vamos ver quem vai preso? Pessoal, é isso aí. Eu fiz o que eu podia, eu estou dando o meu melhor. E eu quero dizer para vocês que nós não vamos montar chapa, porque nós não vamos participar de uma eleição fraudulenta, entendeu? Igual essa. Uma eleição onde não existe delegado, botar essa turma lá. Isso foi o cúmulo do absurdo. Já não basta o Raimundo mentir para todo mundo aqui. Nomeando esses vagabundos aí de mentira, só para tomar dinheiro de cooperado, só para vender carteira, só para poder manobrar cooperado, para poder movimentar e trazer informação errada para cooperado. Então, isso não existe. Nós não vamos compactuar com isso, nós vamos entrar na justiça e vamos fazer tudo que tem que ser feito. Na verdade, nós vamos entrar na justiça, nós vamos denunciar na polícia, nós vamos fazer o que tiver que fazer. Esse pessoal vai pagar pelos crimes deles. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.